Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito prazer, o meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Vamos aprender um tapete bem legal, bem simples, mas bem lindo esse acabamento. Ó, parece uns cravos, né, ó. Ficou igualzinho os cravos, né, gente? Achei bem lindo. Vocês gostaram bastante dele no vídeo de apresentação, que já está disponível. O link está aqui abaixo. Fazia tempo que a gente não fazia vídeo de apresentação, né, gente? E ele marcou o nosso retorno com esse quadro de apresentação de peças novas de crochê aqui no nosso canal. Então, hoje a gente vem com o tutorial desse lindão, gente. Ele ficou medindo 80 centímetros por 57 de largura. Vou repetir, 80 centímetros de comprimento por 57 de largura. Para fazer a passadeira, é só você aumentar mais lá os bloquinhos, tá? Para diminuir, fazer menor, é só diminuir aqui essas alcinhas que eu ensino no início da aula. Essa aula foi toda feita com a base preguiçosa, tá, gente? Tem modificações aí em relação a Isoline ou Isolete ou outros modelos que a gente já usou essa base. Tem sim um pouco de modificação. Foi inspirado em outros trabalhos aqui de outras artesãs, tá? Não é autoral meu, mas tem sim as minhas modificações. Foi todo feito no fio ordem 8, agulha 3,75. As cores utilizadas, verde musgo e cru da marca Boca Azul, como vocês já puderam ver aqui no início do vídeo. Agora eu vou te pedir, por favor, antes de começar a aula, deixa um like, deixa um comentário se apareceu a opção hypar, hype esse vídeo para estar nos abençoando ainda mais. Espero muito que você goste de confeccionar comigo e que esse modelo traga muitas bênçãos aí para sua casa, para o seu ateliê. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, gente. Então, vamos para a aula. Então, fio ordem 8, agulha 3,75 aqui, mas você pode usar a agulha 4, 4,5, conforme você preferir, tá? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui com aquela base de preguiçosa, né? Aquela forma do Isoline e do Isolete, tá, gente? Ó. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o fio, vem na primeira e faz um ponto alto. Agora, faz 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio. Esse tapete que eu fiz, que vocês querem tutorial, eu não peguei na correntinha como eu peguei na Isoline e no Isolete. Eu peguei aqui, ó, nessas duas alcinhas. Então, eu vou fazer igualzinho. Então, vai ter uma pequena diferença aqui dos outros que eu já fiz com essa base, tá? Então, 1, 2, 3, laço o fio e pega na alcinha aqui, ó, onde você fechou o ponto alto. E aí, você vai criando essas alcinhas. Ó. Somente a primeira com 4 correntinhas e a última, tá? Você pode parar no tanto que você quiser. Se você quiser maior, se você quiser menor, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, laço o fio, vem nas duas alcinhas e faz o ponto alto. 1, 2, 3, laço o fio, vem aqui, ó. E ponto alto. Eu não vou fazer no mesmo tamanho do vídeo da apresentação, que ficou com 85 centímetros, tá? Eu vou fazer um pouquinho menor, gente. Mas você pode fazer 85 centímetros, colocando aqui, então, o mesmo número de alcinhas que eu coloquei no vídeo de apresentação. Na hora da edição, eu vou deixar aqui na tela o número de alcinhas que eu usei para aquele, tá? O passo a passo, o restante é tudo a mesma coisa. Só muda aqui esse número de alcinhas. Então, eu fiz com 13 alcinhas para aquele 85 centímetros. Aqui, para esse, eu vou fazer apenas com 11, tá? Então, a primeira, eu usei 4 correntinhas. Aí, depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 3. E agora, a última, eu vou fazer com 4. 1, 2, 3, 4. Laço o fio e volto aqui nas alcinhas também, ó. Certo? Outra modificação que eu fiz do Isoline é que no Isoline ou Isolete lá, eu pego assim aqui e já começo daqui. Naquele que eu apresentei pra vocês, que foi inspirado no da Sami, eu
Eu caminhei com ponto baixíssimo, pegando aqui assim, enroscando no ponto alto, ó. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Só enrosquei no ponto alto, ó. Fui pegando nas alças do ponto alto, ó, só pra pegar bem na beiradinha da alcinha, ó. Aqui, tá? Ponto baixíssimo. Agora, eu faço mais 2 correntes pra altura do ponto alto. 1, 2. Laço meu fio e já venho trabalhar aqui na outra alça, ó. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3 pontos altos. Sem dar corrente, eu laço meu fio, venho para dentro da próxima alça e coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem dar corrente, laço o fio novamente. Vou colocando 3 pontos altos para cada alcinha que eu tenho aqui, ó, até chegar na penúltima. Até a penúltima eu trabalho assim. Quando você chegar na penúltima, volte a olhar o vídeo. Então, eu fiquei com 9 bloquinhos até a penúltima alcinha. Agora, para passar aqui para a última, eu também não vou colocar correntinha, ó. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ponto alto, mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos. Agora, eu coloco uma correntinha de separação. Faço mais um ponto alto, mais um ponto alto. Então, a cada 2 pontos altos, eu vou colocar uma correntinha de separação por 5 vezes. Tá? Então, aqui eu já tenho 2 vezes, vou fazer mais 3. Assim, de 2 em 2 eu coloco uma corrente. Ficará assim, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, ou então, 1, 2, 3, 4 espaço de correntinhas, conforme você preferir aí pra você cuidar, tá? Agora, sem dar corrente, ó, eu já tô guiando o fio do arremate aqui, ó, por trás, ó, estou trabalhando, pegando sobre ele também, ó. Eu venho aqui no mesmo lugar onde eu já fiz os bloquinhos do outro lado e vou repetir os bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Se você tem os pontos muito apertados, você pode liberar uma correntinha aqui entre um bloquinho e o outro, tá, gente? Aqui estou trabalhando com fio 8, por isso que eu removi as correntinhas, porque na minha tensão de pontos, mesmo usando a agulha 3,75, ele meio que quis dar uma embabadada, tá? Então, eu tô tentando ser bem fiel à peça de apresentação lá que vocês gostaram, tá? Do aconchego, do tapete aconchego. Então, se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo da apresentação que tá bombando. Os meninos gostaram bastante, tem bastante comentário pedindo tutorial. Por isso que eu tô tentando fazer o máximo possível pra deixar bem parecido. A única coisa que eu já mudei foi o tamanho, tá? O tamanho, sim, realmente esse aqui vai ficar um pouco menor. Mas se você quer a partir de 85 centímetros ou 85 centímetros, um pouquinho pra mais ou pra menos, faça com 13 alcinhas iniciais. Então, olha só, ficará dessa forma, ó. Fica bem fechadinha. A base, ó. Sem dar correntinha, então, vamos fazer essa outra parte da curva. Então, a primeira sequência de 2 pontos altos já está pronta aqui, ó. Agora, eu coloco uma correntinha e vou trabalhar mais uma sequência. Tenho 2. Agora, eu vou trabalhar a terceira. 2. Agora, a quarta. E a quinta, eu já tenho um pontinho alto pronto. Então, ó, coloco uma correntinha, ó, fiquei com uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas. Agora, a quarta correntinha. Um ponto alto. Lembram do ponto alto inicial que foi representado pelas 2 correntinhas? Então, agora eu vou pegar na segunda correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo.
E aí, eu fiquei igual ao outro lado, ó. 5 bloquinhos de 2 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, quatro correntinhas. Uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, quatro correntinhas, certo? Agora, eu vou iniciar a segunda carreira, tá? Fechei com ponto baixíssimo aqui, ó. Esse ponto ficou feio, deixa eu desmanchar ele e fazer de novo. Pronto, melhorou. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Agora, eu levanto aqui uma, duas correntinhas para a altura do ponto alto. Então, eu fiquei com um bloquinho aqui de 2 pontos altos. Faço uma corrente, venho em cada espacinho agora e vou colocar 2 pontos altos. Espacinho não tem, né? Na verdade, a gente não colocou correntinha. Ali, nesse vão aqui, nesse vão que ficou entre um bloco e o outro, ó. 1, 2. Vai ficando assim, ó. Agora, eu cheguei na parte da curva, vou continuar do mesmo jeito. Uma correntinha e 2 pontos altos para cada espacinho. Então, a gente vai trabalhar a carreira todinha dessa forma, tá? Duas correntinhas, bloquinho de 2 pontos altos onde tiver espacinho. Duas correntinhas, não, perdão. Uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. Na segunda carreira toda. Então, eu estou chegando aqui ao final da segunda carreira, fiz uma correntinha de separação, vou pegar em cima da segunda correntinha, aqui, e fecho com ponto baixíssimo. Então, a nossa segunda carreira fica dessa forma, só bloquinho de 2 pontos altos, separado por uma correntinha pela carreira toda. Agora, eu levanto aqui mesmo 2 correntinhas para a altura do ponto alto. Mais uma para separação. Laço meu fio, venho dentro do próximo espacinho e vou colocar aqui 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho, 1, 2, 3 pontos altos. Então, a nossa terceira carreira será uma corrente de separação e 3 pontos altos para cada espacinho. Até mesmo na parte das curvas, tá, gente? Então, terceira carreira, 3 pontos altos e uma correntinha de separação para cada espacinho. Vou fazer a minha e já volto. Chegando aqui ao final da carreira, vamos fazer 2 pontinhos, porque eu já tenho um aqui representado pelas correntinhas, ó. Então, entro dentro do buraquinho e coloco 1, 2. Venho aqui na segunda correntinha que eu usei para dar a altura do ponto alto, ó. Introduzo a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente encerrou, então, a terceira carreira, que foi toda de blocos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Agora, eu vou fazer 2 correntes para a altura do ponto alto, vou entrar nesse espacinho aqui e vou colocar um ponto alto, certo? Vou colocar uma correntinha de separação e vou vir aqui, ó, entre os próximos bloquinhos e vou colocar 2 pontos altos. Eu vou pegar um marcador pra marcar aqui que vai ficar mais fácil pra vocês visualizar, já que eu estou trabalhando com a cor natural. Então, eu peguei o marcador e vou deixar o marcador bem aqui, ó, nessa alcinha. Tá? Em cima do primeiro bloquinho de 2 pontos altos que eu fiz aqui, ó. Coloquei uma correntinha de separação e agora eu vou fazendo aqui, ó, em cada espacinho eu vou colocar 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos. Eu já fiz um, ó, depois do marcador, tá? Depois do marcador, 1, 2, 3 bloquinhos. Então, eu fiz 8 bloquinhos depois do marcador, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar uma correntinha, venho no próximo espaço aqui, ó.
coloco 2 pontos altos. Então, aqui, ó, nesse espaço de correntinhas, eu vou colocar mais esse marcador. Tá? Então, ó, desse marcador aqui, ó, pra cá, até eu chegar nesse marcador aqui, eu tenho 8 bloquinhos, certo? Então, agora eu coloquei dois pontos altos, vou fazer uma correntinha, e no mesmo lugar eu coloco mais 2 pontos altos. Fiquei com um leque aqui. Coloco uma correntinha de separação, venho no próximo espaço e coloco um ponto alto, 2, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, de novo, leque. Leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer isso por 6 vezes. Eu já fiz 3. Vou fazer mais 3. Então, olha só, após o marcador amarelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições de leque nos espacinhos da carreira anterior. Coloquei uma correntinha de separação e agora eu venho aqui, ó, trabalhar meu primeiro bloquinho de 8, que teremos de 2 pontos altos apenas nas partes retas, tá vendo? Então, eu vou colocar mais o marcador aqui, ó, pra gente não se atrapalhar com as curvas, porque independente do tamanho que você estiver fazendo aí, se você estiver fazendo passadeira ou tapete oval maior, essas partes aqui são iguaizinhas para qualquer tamanho, tá? O que muda é aqui, ó, esse espaço de blocos, porque você deve ter colocado mais bloquinhos iniciais ou menos, tá? Então, o que vai mudar é esses bloquinhos aqui. Então, aqui eu vou ficar com 8 bloquinhos novamente de 2 pontos altos até eu começar a fazer a sequência de leques novamente, tá? Então, eu fiz 2, vou fazer aqui meus 8 bloquinhos e já volto. Fiz aqui, então, os 8 bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei uma correntinha. E agora, eu vou fazer o primeiro leque dos 6 que faremos desse lado de cá também, tá? Então, ó, dois pontos, uma corrente, 2 pontos no mesmo lugar. Uma corrente de separação entre os leques. Vou colocar mais um marcador aqui, ó, para que a visualização aí no vídeo para vocês fiquem bem boa, certo? Então, ficou certinho aqui definidas as entradas e as saídas das partes retas e das partes ovais, pelos marcadores, tá vendo? Então, agora eu vou fazer aqui mais 5, aliás, mais 4 lequinhos e eu volto para fazer o último com vocês. Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e uma correntinha. Agora, aqui, ó, eu já tenho uma parte do meu leque pronto, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui no mesmo espacinho onde eu coloquei a correntinha e o ponto alto, e vou colocar aqui mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e vou fechar com ponto baixíssimo bem aqui na segunda correntinha que eu usei para dar altura do ponto alto. Dessa forma, eu completo aqui, então, os meus 6 leques desse lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, eu vou aqui mesmo levantar 2 correntes para a altura de um ponto alto e uma correntinha para separação. Venho aqui, nesse primeiro espacinho, e coloco um ponto alto, 2, 3. Lembrando que aqui eu estou começando a trabalhar a parte reta, é o primeiro bloquinho da minha parte reta. Comecei com 3 pontos altos. Uma correntinha e venho no próximo e coloco 3 pontos altos. Eu acho que vocês já perceberam que as partes retas, elas intercalam. Uma carreira 2 pontos, na outra carreira 3 pontos em cada buraquinho, né? Sempre separado por uma correntinha. A mudança maior e não tão significativa, vamos dizer assim, é o que vai ter na parte das curvas. Nas partes retas vai ser sempre assim, tá? Em uma carreira 2 pontos, na outra carreira 3, ó. Começamos com 3 pontos, a segunda foi com 2, depois 3, depois 2 e agora 3 de novo. Vamos sempre intercalando, tá? Então, eu fiquei com 9 bloquinhos de 3 pontos altos na minha primeira parte reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu faço uma correntinha, vou começar a trabalhar aqui, ó. No meio dos leques, eu coloco 2 pontos altos. 1,
2, uma correntinha, entre os leques, eu coloco dois pontos altos, 1, 2. Então, a diferença nesta carreira na parte das curvas será essa, que a partir do primeiro leque, dentro do primeiro leque, eu já coloco o primeiro bloquinho de 2 pontos altos, e então, vou trabalhando até o último leque, colocando uma correntinha de separação e 2 pontos altos no meio dos leques e entre os leques, tá? Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer até chegar aqui, ó, meu último bloquinho, ele vai vir aqui, ó, dentro do último leque que eu tenho antes do marcador, ó. Então, olha só, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos de 2 pontos altos. E lá na outra curva, eu vou ficar com o mesmo número de bloquinhos, tá? Então, ó, faço uma correntinha de separação, agora eu vou trabalhar meus 9 bloquinhos de 3 pontos altos da parte reta. Caso você queira mudar os marcadores a cada carreira que você vai crescendo para não se atrapalhar, mude, tá? Ou tire, se você já entendeu. Ele faz esse barulhinho, vocês estão ouvindo? Esse barulhinho, ele fica raspando na mesa, então faz esse barulhinho, ó. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, eu fiz o primeiro bloquinho da parte reta. Vou fazer mais 9. Mais 8, perdão, pra ficar com 9. Vou fazendo até chegar no próximo marcador. Então, até chegar no próximo marcador, eu fiquei com 9 bloquinhos novamente, ó. Então, coloquei uma correntinha de separação, ó. E meu próximo passo agora é trabalhar dentro do primeiro leque. Então, aqui dentro desse primeiro leque, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha de separação, vou trabalhar entre os leques 2 pontos altos. Só vou mudar aqui a questão do marcador vai ficar igual ali do outro lado. Já que eu mudei, né? Então, vou mudar. Vou ficar na carreira atual. Então, aqui eu vou trabalhar novamente meus 11 bloquinhos de 2 pontos altos na curva. Cheguei aqui, então, só me resta colocar mais um ponto alto, porque eu já tenho a correntinha feita aqui, que ela equivale a um ponto alto, né? Então, eu venho dentro do buraquinho e coloco um ponto alto. Vou vir na segunda correntinha das 3 que eu coloquei aqui, ó, porque uma é para separação. Se você usa 3 correntes para altura do ponto alto, você deve ter colocado 4, né? Então, você vai fechar na terceira. Eu fechei na segunda com ponto baixíssimo. Dessa forma, nós encerramos. Quinta carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Encerramos a quinta carreira. Vou mudar o marcador pra cá, pra carreira atual, ó. Vou abrir aqui pra você ver como é que tá, ó. Olha bem como que tá ficando. Início de parte oval, final de parte oval. Início de parte reta, final de parte reta. Início de parte oval, final de parte oval, início de parte reta. Certo? Então, vamos para a sexta carreira. Iniciando a sexta carreira do mesmo jeito, com 2 correntinhas aqui no mesmo lugar. Entro dentro aqui, ó, do espacinho onde eu tenho o marcador. E vou colocar mais um ponto alto. Uma corrente. Vou para o próximo espacinho e coloco 2 pontos altos. Nesta carreira, nós vamos trabalhar nas partes retas, bloquinhos de 2 pontos altos e também nas partes ovais. Então, será tudo igual. 2 pontos altos para cada buraquinho na carreira 6, todinha, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira todinha, entre os marcadores, após os marcadores, tudo do mesmo jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. 2 pontos altos para cada buraquinho. Vou fazer e já volto.
Final da sexta carreira, gente, eu vou tirar os marcadores que faz muito barulho, tá? Mas leve sempre como referência a entrada de parte curva e saída, os leques, tá? Que dá bem certinho. Então, ó, vou fechar aqui minha sexta carreira com ponto baixíssimo, após colocar uma correntinha de separação. E ela foi toda em 2 pontos altos, ó. E tá com leve, parecer que vai querer embabadar, mas não fique tranquila, porque... Embabadar não, emborcar, né? Tá repuxando, virando pra cima. Mas fique tranquila, porque agora, na próxima carreira, ela já vai se ajeitar, tá? Então, aqui eu vou levantar 2 correntinhas pra altura do meu ponto alto. Desfio. Iniciando a 8ª carreira. 2 correntinhas pra altura do ponto alto e uma pra espaço. E agora... A 8ª carreira, ela vai ser toda inteira de blocos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Vocês viram como que essa base é fácil, gente? Ela é muito fácil. Por isso que eu uso ela para muitos trabalhos, tá? Muitos trabalhos mesmo. A diferença dessa daqui é que eu estou intercalando carreiras de 2 pontos e 3 pontos. 2 pontos e 3 pontos na parte reta, tá? Essa é a diferença do isoline e do isolete. Mas... o restante é tudo igual. Então, eu vou fazer a minha 8ª carreira todinha dessa forma, colocando 3 pontos altos em cada espacinho, separado por uma correntinha. Final da 8ª carreira, ó, coloquei os 2 pontos aqui no buraquinho onde eu iniciei, com uma correntinha que simboliza o primeiro ponto alto, e agora eu vou fechar na segunda correntinha, deixando ali uma correntinha sobrando para espaço. A 9ª carreira, gente, na parte reta nós vamos fazer com um bloquinho de 2 pontos altos, na parte oval vai ser 3 pontos altos, tá? Então, ó, 1, 2 correntes para a altura do ponto alto, vou entrar aqui nesse espacinho e vou colocar o meu primeiro bloquinho de 2 pontos altos. Eu tirei os marcadores, mas para você saber onde é que é a parte reta, onde é a parte oval, é só você levar esse leque aqui, ó, como referência, tá, ó? Então, tudo que é depois do leque é parte reta, tudo que é desse lado do leque é parte oval, tá? Ó, aqui também, ó. Tá aqui o leque, ó. Até esse bloquinho que antecede o leque é parte reta. Depois desse bloquinho é parte oval, certo? Então, eu vou fazer aqui bloquinhos de 2 pontos altos por... Tem 1, 2... por 9 vezes, tá, gente? Ó, 9 vezes 2 pontos altos. Tá vendo o leque aqui? Ó. Então, antes, até chegar ele, ó. 2. Agora, após 3. 1, 2, 3. Uma corrente de separação. 1, 2, 3. Vou fazendo assim até chegar aqui, ó, na altura do último leque, que fez a parte oval aqui, ó, certo? Até chegar aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, chegando ao final aqui da 8ª carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encerramos assim, dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos de 3 pontos altos na parte oval e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 2 pontos altos nas partes retas, tá? Então, vamos iniciar a 10ª carreira trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos nas partes retas e esta carreira nós vamos voltar a trabalhar com o leque nas partes ovais. Então, quando chegar na parte oval, eu volto com vocês, ó. Levantei 3 correntinhas, 2 para a altura do ponto alto e uma para separação. Vou vir aqui, ó, no primeiro espacinho, vou colocar o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos que teremos nas partes retas. Uma corrente de separação, venho para o próximo buraquinho e coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e vou fazendo até chegar na parte oval. Quando chegar ali, eu já volto com vocês. Então, trabalhei 9 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos altos.
Até vou colocar o marcador em cima aqui, ó, do bloquinho dessa vez. E a partir desse bloquinho, nós vamos trabalhar leques agora, tá? Então, uma correntinha de separação. Então, sempre que você vê que o seu trabalho na parte oval, ele começar a emborcar, depois que você já ter feito 2 carreiras de 2 pontos altos, 2 de 3 pontos altos, coloque leque, tá? Essa fórmula nunca erra. Então, ó. Um lequinho, uma correntinha de separação. 2 lequinhos. Opa. Uma correntinha de separação. 3 leques. Uma corrente de separação. 4. Então, eu fiz 10 lequinhos, tá? 10 lequinhos. E agora, eu vou começar o primeiro bloquinho de 10 que teremos aqui na parte reta também. De 10 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou marcar ele também pra ficar igual lá do outro lado, tá? Que daí vocês conseguem visualizar bem certinho, ó. Aqui, ó. O último bloquinho dessa parte reta, tá? De 3 pontos altos. Aí, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui o primeiro da segunda parte reta. Então, eu vou fazer 10 bloquinhos. Eu fiz o primeiro, vou fazer mais 9 de 3 pontos altos. Depois, eu faço mais 10 de leque. E aí, encerra a carreira. Certo? Então, coloquei 10 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, mais 10 leques desse lado aqui também. E aí, você vai encerrar a carreira colocando uma correntinha de separação após o último leque. E vai vir aqui nesse espacinho, colocar 2 pontos altos, para completar o 10º bloquinho de 3 pontos altos que estava faltando, né, aqui na parte reta inicial. Então, agora sim, a gente fechou 10, 10 e 10, por 4 vezes, tá? 10 bloquinhos de leques, 10 bloquinhos de 3 pontos altos, 10 bloquinhos de... Aliás, 10, 10, 10, 10, 10, gente, 4 vezes 10. 10 leques, 10 leques, 10 bloquinhos, 10 bloquinhos, tá? Então, agora a gente começa tudo de novo como a gente fez aqui nessa carreira, ó, tá? Então, agora a próxima carreira, nós vamos fazer aqui, bloquinho de 2 pontos altos, e depois do clipe aqui, depois do marcador, bloquinhos de... Perdão, gente, aqui a carreira todinha, só bloquinho de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos na 10ª carreira. A 10ª carreira, ela será todinha só de pontos, bloquinhos de 2 pontos altos. Então, levanto 2 correntinhas aqui mesmo, entro no buraquinho à frente e coloco mais um ponto alto. Fiz o primeiro bloquinho. Uma correntinha, próximo, 2 pontos altos. Se uma correntinha só ficar repuxando pra você, você pode colocar 2 aqui na parte reta, tá? Mas cuidado, porque pode ser que embabade. Então, eu prefiro consertar. Em uma carreira eu coloco 2 pontos, na outra carreira eu coloco 3, nos bloquinhos, né? Então, eu vou fazer aqui todinha minha carreira, colocando apenas 2 pontos altos para cada espacinho. Tanto na parte reta, quanto na parte oval. Sendo que na parte oval eu coloco dentro do leque e entre os leques. Dentro do leque, entre os leques. Dentro do leque, entre os leques, certo? Vou fazer minha carreira e já volto. Carreira de número 10 concluída. Toda de bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, nós vamos na mesma didática, gente, ó. Entre um marcador e o outro, a gente vai colocar 3 pontos altos. Depois, a gente vai, nas partes ovais, colocar 2 pontos altos, tá? Então, ó. Aqui, ó, eu vou levantar 2 correntinhas, que vai valer a um ponto alto e uma para espaço. Venho aqui no próximo bloquinho e coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Lembrando que estamos iniciando a carreira de número 11, tá? Uma correntinha. Venho para o próximo buraquinho, 3 pontos altos. Vou adiantar aqui para me ver com quantos bloquinhos de 3 pontos altos eu vou ficar na parte reta e já volto com vocês. Então, eu fiz 9 bloquinhos nessa primeira parte reta, tá? Mas, pelo que eu tô vendo, a gente vai ficar com 10. O último eu vou completar no final, tá? Então, agora, a partir daqui, eu faço 2 bloquinhos.
2 bloquinhos não, gente, 2 pontinhos para cada bloquinho. Então, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos, até onde eu tenho o marcador do outro lado, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vezes nós trabalharemos bloquinhos de 2 pontos altos. Então, trabalhei 20 vezes bloquinho de 2 pontos altos, 10 vezes aqui bloquinhos de 3 pontos altos na segunda parte reta, ó. 10 vezes. Então, na primeira parte reta eu fiquei com 9 bloquinhos, porque eu vou completar o 10º no final da carreira aqui, ó, tá? Nesse espacinho nós vamos colocar mais 2 pontinhos, que será o bloquinho de número 10 aqui desse lado aqui. Desse aqui eu completei os 10 e agora eu vou fazer 20 desse lado de cá, 20 bloquinhos de 2 pontos altos, certo, gente? Então, vamos completar aqui o último bloquinho de 3 pontos altos da nossa carreira, ó, colocando 2 pontinhos aqui nesse buraquinho. 1, 2. Vou fechar com ponto baixíssimo em cima da segunda corrente, que eu usei para altura do ponto alto. Então, agora ficou perfeito. 20 bloquinhos de 2 pontos altos para cada curva e 10 para cada parte reta, ó. Tá? Então, agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Carreira de número 12. Carreira de número 12, aqui na parte reta, será bloquinho de 2 pontos altos. E na parte oval, será bloquinho de 3 pontos altos. Então, leve os marcadores como referência, tá? Ó. Até aqui, você vai fazer 3 pontos altos. Daqui pra frente, 2 pontos altos. Então, até chegar aqui, ó, esse espaço aqui, 2. A partir desse, 3. Que daí você não se perde, tá? E nós pararemos na próxima carreira, que será toda ela de blocos de 3 pontos altos, tá? Daí nós vamos começar a fazer o detalhe aqui do acabamento. Então, vou fazer minha carreira e já volto com vocês. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ficar com 9 bloquinhos de 2 pontos altos. E o restante será 3 pontos altos até chegar aqui no próximo marcador. Depois você faz 9 de novo de 2, depois o restante de 3. Então, carreira de número 12, recapitulando, 9 bloquinhos de 2 pontos altos nas partes retas, 21 bloquinhos de 3 pontos altos nas partes ovais. É assim que ficou distribuído, tá? Vamos para a nossa última carreira de bloquinhos aqui na cor cru, para depois a gente passar para as modificações. E essa última carreira, que é a carreira de número 13º, ou carreira de número 13, ela será toda igual, será inteirinha de blocos de 3 pontos altos. Então, eu levantei aqui 2 correntes para a altura do meu ponto alto e mais uma para espaço. E em cada buraquinho desta carreira, eu vou colocar 3 pontos altos separados por uma correntinha. Simples assim. Ao chegar no final da carreira, eu já posso estar cortando o meu fio natural. Se você quiser evitar arremates, você pode até manter, né, aqui, né, o fio sem cortar, porque nós vamos mudar a cor aqui do nosso trabalho na próxima carreira, mas na seguinte já vamos voltar a trabalhar com a cor cru novamente, tá? Então, 3 pontos altos separados por uma correntinha pela carreira toda. Então, final da carreira, olha como que fica linda essa base, bem retinha, tá? A gente ficou com 13 carreiras aqui de base. Você pode diminuir, caso você não queira tão larga. Eu estou sendo fiel ao número de carreiras, porque se você for querer fazer a passadeira, tá? Não é legal você fazer uma passadeira muito estreita, certo, gente? Então, agora eu vou trabalhar com uma nova cor, vou acrescentar aqui uma nova cor, tá? Vou continuar com a ordem 8. No tapete de apresentação foi misturado, tá? Essa próxima carreira ela foi feita no fio ordem 6, mas aqui no tutorial eu vou manter a ordem 8. Vou trabalhar com esse verde aqui, também da boca azul, e a cor dele é musgo 157. Uma correntinha aqui, tá? E vou colocar o marcador para não soltar. Agora, essa carreira, ela será bem fácil. Eu vou começar fazendo meu nozinho e dou uma laçada aqui no fio. Eu vou pegar aqui mesmo, ó.
Bem aqui aonde eu fechei com ponto baixíssimo, ó, vou introduzir a agulha assim, pegar na alça de trás do meu ponto. Esse aqui, ele ficou um pouquinho apertado, porque foi a finalização, né? Busco o fio aqui, ó, e faço, então, um ponto alto falso. Laço meu fio, venho aqui para a correntinha, ó. Então, mantenha aqui o marcador, né, lá pra trás. Depois de fazer o ponto alto falso, vamos pegar na correntinha, ó. E também fazer um ponto alto. Laço o fio, agora eu venho no próximo ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás, tá, gente? No próximo ponto. No próximo. E essa carreira todinha será dessa forma, ela não terá aumento, apenas ponto sobre ponto. E onde tem o ponto corrente, também vou colocar um ponto alto sobre o ponto corrente. Então, vou fazer minha carreira toda dessa forma. E já volto aqui com vocês. Vai ficando assim. Carreira concluída. E olha como que fica bem retinha, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o último ponto alto, né, que eu fiz. Ele é bem fácil de pensar que já tá pronto, tá, gente? Mas presta atenção, porque você iniciou em cima das correntinhas que equivalem ao ponto alto. Então, o ponto do lado, ele tava vazio, você precisa preencher ele. E agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Vou lacear aqui, vou pular esse ponto alto falso e vou ir no próximo ponto e vou levar lá pra trás essa alcinha. Agora, eu vou ajustar. Não precisa apertar muito, tá, gente? Senão na próxima carreira você sofre. E aqui eu vou fazer correntinhas pra não precisar cortar meu fio. Vou colocar o marcador. E aí, fica esse fio verde aqui. Vou resgatar agora o fio natural que ficou preso aqui, ó, pelo marcador. Vou introduzir a agulha aqui primeiro pra não perder, ó, a laçada a hora que eu tirar o marcador. Vou fazer uma correntinha. Vou alongar aqui, ó, pra alcançar a altura do verde. Certo? Vou começar trabalhando aqui em cima desse pontinho mesmo, ó. Introduz a agulha, lacei a altura que veio até a carreira do verde, ó. Introduz a agulha de frente pra trás, busco o fio, ó. E vou fazer assim, ó, um ponto baixo. Dou mais uma leve laceada, laço meu fio e venho no meio desse ponto baixo. Introduzo a minha agulha, ó, busco o fio e laceio. Laço de novo, introduzo no meio do ponto baixo. Busco o fio e laceio. Vou fazer isso por 3 vezes. Fica meio apertadinho aqui esse primeiro, mas dá certo, tá? Fiz 3 vezes, lacei meu fio. Vou pular um ponto no próximo, eu introduzo a agulha, busco o fio e vou tirar tudo de uma vez só. Faço uma correntinha para lacrar e uma para espaço. Laço meu fio, agora eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Nesse pontinho aqui, eu introduzo a agulha ali. E vou fazer novamente, ó, busco, laceio. Laço, introduzo, busco, laceio. Laço, introduzo, busco, laceio. 3 vezes. Laço, pulo um ponto no próximo, busco, e agora eu tiro todos de uma vez só. Uma correntinha para lacrar e uma para espaço. Novamente, ó. Laceio, laço, introduzo, busco, laceio. Laço, introduzo, busco, laceio. Laço, pulo um ponto, venho no próximo e agora eu tiro tudo. Uma correntinha para lacrar e uma para espaço. Nós estamos fazendo o ponto puff.
Esse é aquele ponto puff mais em pé, né? Novamente, fazer mais uma vez, ó. 1, 2, 3. Pulo um ponto, tiro tudo. Uma correntinha para lacrar e uma para espaço. 1, 2, 3. Uma correntinha para lacrar e uma para espaço. Vamos fazer assim pela carreira toda, até mesmo na parte das curvas, tá? Vai ficando assim. Vou fazer minha carreira e já volto. Então, vamos fazer assim, ó. O último ponto puff, busco, laço, busco, 3 vezes, igualzinho, tá? Introduz a agulha aqui, no pé, sai lá atrás. Busca o fio, traz pra frente e já passa por dentro do puff inicial, ó. Aí, já até pegou umas laçadas no... Não, ó, quero que você veja aqui, ó. Ó, essas são as laçadas do puff que estava na espera, e essa é a laçada que nós acabamos de passar pelo primeiro ponto puff. Aí, agora sim, você tira tudo de uma vez só. Ajusta. 2 correntinhas, uma para lacrar, uma para espaço. Vamos fechar com ponto baixíssimo bem em cima do primeiro ponto puff. E aí, eu faço mais uma correntinha e coloco aqui o marcador. Ou, se você quiser cortar seu fio, você pode cortar. Agora, eu vou resgatar o fio verde que ficou lá na espera, ó. Vou entrar aqui nesse espaço. Dei uma laceadona nele, né, pra ele poder alcançar aqui a carreira, ó. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente pra altura do meu ponto alto. E aqui, no mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto alto. E com 2 pontos altos. Então, onde é a parte reta, eu coloco 2 pontos altos. Ó, venho para o próximo espacinho. Esse verde tá lindo, gente. Tá mostrando exatamente como é a cor dele aí na câmera. É bem assim, ó. Então, opa, bati em vocês, perdão. Até chegar na parte de oval, vai ser assim. 2 pontos para cada puffzinho, ó. 1, 2. Sem dar corrente ao passar de um pro outro. Então, eu trabalhei aqui por 21 espacinhos, colocando 2 pontinhos altos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu marcador. 21 espacinhos até aqui, mas no final nós teremos 22, 23, 24 espacinhos, porque eu vou trabalhar mais 3 espaços aqui no final da carreira. A partir daqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos para cada laçadinha em cima do puff, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Próximo espaço, 1, 2, 3. Nas duas curvas, então, nós vamos fazer dessa forma. 2 partes retas será dessa forma, o mesmo número de bloquinhos, e 2 curvas dessa forma aqui, com 3 pontos altos. Gente, então, até aqui tá dando 36 bloquinhos, que eu trabalhei 3 pontos altos, mas isso não é uma regra, tá? Você pode fazer aí 34, 33, 37, você vê aí o tamanho que você tá fazendo, né? E vai organizando. O que você precisa é organizar. O mesmo número de bloquinhos que você trabalhou aumentos de um lado, tem que ter do outro, pra ficar assimétrica a sua peça, não ficar torta, tá? Então, 36 bloquinhos aqui. Então, agora eu coloquei aqui o marcador para marcar o primeiro bloquinho de 2 pontos altos da segunda parte reta. Então, chegando aqui no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo, bem em cima da correntinha que deu altura ao ponto alto.
Vou fazer uma correntinha pra lacrar aqui, já vou falar pra vocês com quantos motivinhos eu fiquei. Então, eu fiquei com 36 motivos na parte oval de 3 pontos, nas duas partes, tá, gente? Ó, aqui ficou bem separadinho, ó. E nas partes retas, eu fiquei com 24 bloquinhos de 2 pontos altos em um lado e 25 do outro. Não tem problema, tá, gente? Com um a mais em um lado. É bloquinho de 2 pontos altos. Então, agora eu vou levantar mais uma correntinha para a altura do meu ponto alto. Então, eu fiquei com 2 correntinhas. No mesmo lugarzinho aqui, ó, eu vou colocar mais um ponto alto. Uma corrente no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar com um ponto leque aqui, separado por uma correntinha, ó. Assim, 2 pontos, uma corrente e 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto, no próximo eu coloco um ponto baixo. Agora, eu faço 2 correntes, vou pular 2 pontos e no terceiro eu coloco um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto e no próximo eu faço ponto leque novamente. Um ponto alto, 2, uma corrente, mais 2 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. 2 correntes, pulo 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto e vou repetir o ponto leque, que é 2 pontos. Uma corrente e 2 pontos. Tudo no mesmo pontinho de base. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. 2 correntes, pulo 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo. Desfio aqui. Uma corrente, pulo um ponto e no próximo eu coloco ponto leque. Então, vou fazendo isso por toda a minha carreira. Até mesmo ali na parte oval, eu vou pular o mesmo distanciamento. Se o seu trabalho ficar muito repuxando, daí, nesse espaço de alcinhas, onde a gente tem 2 correntinhas, você pula apenas um ponto na parte oval, tá? Como a Sami fez lá no dela, mas no meu, aqui na minha tensão de ponto, e como estou trabalhando com fio 8, eu posso seguir a mesma didática na carreira toda, tanto na parte reta, quanto na parte oval, que não tá ficando ruim, tá, gente? Então, avalie o teu aí. Vou fazer a minha carreira toda e já volto com vocês. Então, fiz aqui o último ponto baixo, agora vou fazer uma correntinha e vou vir aqui em cima dessa e vou prender com ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente encerra aqui, então, essa carreira de ponto alça com ponto leque. Passei aqui com ponto baixíssimo aqui por cima, só para facilitar o meu arremate. Eu ainda vou manter, tá, gente? Por aqui, sem cortar meu fio, vamos ver se eu dou conta ainda. Agora, eu vou voltar a pegar o fio natural que ficou aqui, ó, a 2 carreiras. Então, vou ter que dar uma laceada boa pra começar a trabalhar dentro da alça, tá? Então, laceei bem ele aqui, ó. Pegou a altura da alcinha, sabe aquela alcinha de 2 correntes que a gente fez? Ó, dentro dela eu coloco um ponto baixo e uma corrente pra simbolizar aqui um ponto alto. Ó, não deixa repuxar pra não dar defeito no seu trabalho. Agora, eu vou colocar aqui mais um ponto alto sem finalizar, mais um. Fechando todos juntos no final. Vou fazer 1, 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo lugar e fecho 3 pontos altos juntos, ó. Então, eu não completo o ponto alto, laço na agulha de novo, volto, não completo, laço, não completo. Aí, eu fiquei com os 3 pontos na agulha e a alça da correntinha. Agora, eu tiro todos de uma vez só. Então, eu fiquei com um leque de 3 pontos fechados juntos, separado por 2 correntinhas. Agora, eu faço uma correntinha, 2. Venho aqui dentro do lequinho da carreira anterior e prendo com ponto baixo. 2 correntes, novamente.
Vou vir aqui dentro da próxima alça, ó, e vou fazer um ponto alto sem fechar, 2 e 3. Agora sim, eu fecho todos de uma vez só. Faço 2 correntes, novamente no mesmo lugar, mais 3 pontos altos sem fechar, sem finalizar. Agora sim, eu finalizo todos de uma vez só. 2 correntes, venho dentro do leque, prendo com ponto baixo. 2 correntes, laço meu fio. E esses leques que eu estou fazendo aqui de 3 pontos altos fechados juntos, eles são sempre dentro da alça, tá? Não é dentro do leque. Então, vamos lá, um ponto alto, sem finalizar. 2, 3. Fecho todos de uma vez só. 2 correntes, no mesmo lugar. 1, 2, 3. Fecho tudo de uma vez só. Faço 2 correntes dentro do ponto leque da carreira anterior, um ponto baixo. 2 correntes e começo tudo de novo. Vou adiantar um pouquinho aqui até chegar ali na parte da curva. Se precisar diminuir correntes ali na parte da curva, eu volto para te falar. Se eu não voltar, é porque a gente seguiu a carreira toda fazendo do mesmo jeito. Então, eu segui a carreira toda fazendo a mesma coisa, tá, gente? Ele deu uma levantadinha aqui, mas eu acredito que agora na próxima carreira ele abaixa. Pra fechar com ponto baixíssimo, que vocês já sabem, né? Ó, fiz as 2 correntinhas, depois do último ponto baixo, ó. Vou fechar aqui novamente, pra não ficar nenhuma dúvida, ó. Vocês podem fechar tanto na correntinha quanto aqui, onde você fechou os 3 pontos juntos, ó. Introduz a agulha, busca o fio e fecha. Faz mais uma correntinha pra lacrar e eu vou colocar o marcador aqui. Tô tentando, tá indo, tá? Sem precisar cortar os fios. Agora, eu vou resgatar aqui o fio verde, que ficou aqui atrás. Tiro o marcador. Vou começar trabalhando aqui dentro do lequinho que eu tenho de 3 pontos altos fechados juntos. Então, coloco um ponto baixo, laceia bem pra não ficar repuxando aqui, tá? E uma corrente pra altura do ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou colocar mais 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Tudo dentro do lequinho, ó. Feitos 5 pontos altos, se você estiver trabalhando com fio 6 e achar que é pouco, 5 pontos altos, pode colocar 7, tá? Eu estou trabalhando com fio 8, então, pra mim, 5 pontos altos foi suficiente. Agora, eu venho nessa alcinha aqui, ó, eu prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo o ponto baixo, na próxima alça, mais um ponto baixo. Laço meu fio, entro dentro do leque e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na alça, prendo com ponto baixo. A mesma coisa eu vou te falar sobre as correntes, tá? Se você achar necessidade, depois que sair dos 5 pontos altos, colocar uma correntinha para depois colocar o ponto baixo, fique à vontade. Mesma coisa aqui também, depois do ponto baixo, antes de começar os 5 pontos altos, se você achar que necessita colocar uma correntinha, coloque. Então, 2 correntinhas de separação, próxima alça, um ponto baixo. Laço o fio, dentro do leque, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, ó, nesse espacinho e prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes, passo o ponto baixo e prendo com ponto baixo. E vou seguindo assim por toda a minha carreira. Siga de vocês aí, dessa forma, e a gente já volta. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos ficando desse jeitinho. Chegando aqui no final da carreira, ó, posso colocar o último ponto baixo, né? Fez a alcinha, passou o ponto baixo da carreira anterior na cor cru, ponto baixo. Então, sem dar correntinha, eu vou vir aqui em cima desse e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou dar mais uma corrente e já cortei meu fio aqui, certo? Então, ficou dessa forma, ó. Fica bem bom. Agora, eu vou trabalhar aqui com a cor natural. Precisei cortar o fio, porque deu uma lameira aqui, me enrolei toda, ficou feio o negócio. E eu vou começar fazendo nozinho aqui e laçando meu fio na agulha. Vou começar aqui, ó, nós vamos trabalhar pegando, agarrando esses pontos aqui, né, por trás. Então, vou introduzir a agulha assim, ó, saio lá, busco e faço o ponto alto dessa forma. Faço uma corrente, novamente, ó, aqui, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto. Então, eu vou ficar com 5 pontos altos em relevo. 1, 2, 3, 4, 5. Não faço nenhuma correntinha, venho aqui, ó, e prendo com ponto baixo. Novamente, laço meu fio, passo para o próximo, ó. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Ponto alto. Então, eu fico com 5 pontos altos separados por uma correntinha. Pego em relevo, né? Ou pego por trás, assim, ó. Ó, ele vai ficando assim. Não dou nenhuma correntinha, venho aqui nesse espaço e prendo com ponto baixo. Peraí, enroscou aqui. De novo. Novamente, ó, fazer mais uma vez. Um ponto alto, uma corrente. 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 5 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer dessa forma por toda a minha carreira, não vai ter necessidade de pôr aumento, tá? Será igual tanto na parte reta quanto na parte redonda. Vou fazer minha carreira aqui e já volto. Chegando aqui no final da carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo, bem em cima do ponto alto falso. Está encerrada a carreira. Agora, eu vou entrar aqui dentro desse espacinho, vou colocar um ponto baixo, duas correntes, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Passo para o próximo espaço com um ponto baixo, duas correntes, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, duas correntes, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. E agora, no último, a mesma coisa, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Vai criando essas alcinhas, tá? Se você quer picô, faça picôzinho. Aqui nesse espacinho, eu vou colocar um ponto baixo em cima desse ponto baixo da carreira anterior. E já passo para o próximo leque fazendo a mesma coisa, ó. Ponto baixo, duas correntes, ponto baixo. Soltou aqui. Ponto baixo, duas correntes, ponto baixo, no mesmo lugar. Ponto baixo, sempre inicia com um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo espaço. Ao passar de um espaço para outro, não coloca corrente, certo? Ó, aí vai ficando assim, ó, bicudinho, ó. Agora, eu venho em cima desse ponto baixo aqui, que eu tenho entre um leque e o outro, e só repito ele.
Novamente, um ponto baixo, 2 correntes no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Um ponto baixo, 2 correntes no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Ele vai ficando assim, ó. Como se tivesse um picô, mas não tem picô. Um picôzinho falso, ó. Nós vamos fazendo assim por toda a nossa carreira. Vou fazer a minha e já volto. Chegando aqui no finalzinho, ó, vou colocar o ponto baixo em cima de ponto baixo. E vou fechar com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial aqui da minha carreira, ó. Corto o meu fio e vou levar lá pra trás essa pontinha. Vou virar aqui, ó, pra fazer o arremate. Já junto com a ponta do ponto alto falso inicial, ó. Faço um nozinho, não tão apertado. Agora, um bem apertadinho, mais apertado ainda. Pronto. Agora, eu vou esconder essa ponta pra cá, essa outra ponta pra cá. E aí, corto o excesso. Tá pronto o nosso tapete.